Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça de Deus. E por que eles são pecadores? Por que você é pecador? Não pecar todo mundo peca. Eu também peco. Mas a diferença, que nem eu já falei aqui, de pecado intencional, de pecado qualificado. Pecado qualificado é quando você tem intenção de pecar, você não quer instrução. Porque quanto menos instrução você tem, mais pecador você é. Quanto menos conhecimento você tem, mais pecador você será. É difícil ouvir meu canal mesmo para quem é pecador. Para quem gosta de andar nas trevas. Porque as carapuças aqui sempre caem bem nos pecadores. Porque pecador ele tem intenção de pecar, então por isso que ele detesta o conhecimento. Ele detesta a luz. Sabe, já trabalhou com pintor de parede? Um pintor bom, pintor de qualidade de parede. Um cara assim que é um empreiteiro da pintura. Aí você vai, ele pede para você lixar uma parede. O cara que é pintor bom, ele pede para você lixar uma parede. E você fica ali, ó, bastante tempo lixando a parede. E você lixa, aí você passa a mão assim, tá lisinha. Aí o que é que o pintor faz? O pintor sai e dá uma volta. O que é que ele faz quando ele volta? Ele pega uma lâmpada de 200 watts e põe assim na parede, aí ele vê que a parede não tá como ele quer ainda. E você tá lá, você passou a mão tudo direitinho, tá lisinho. Aí ele pega uma lâmpada e põe lá na parede e vê os defeitos ainda. Aí ele fala para você, ó, lixa mais um pouco aqui. Porque a luz mostra que você está torto. A luz mostra que você tem pecado. Por isso que é difícil ouvir meu canal mesmo. Porque tem gente que não quer, rapaz, saber. E sabe por que ele não quer saber? Porque que ele acha que a ignorância é quem salva. Ele acha que se ficar ignorante, fica inocente. É burro. Na CCB, na Congregação Cristã no Brasil, tá cheio de gente assim, burra. E gente que acha que não sabendo das coisas, que ficando... Aí ele acha que é inocente, que diante de Deus ele é inocente. É burro, ele tem duas patas, mas ele anda de quatro assim, usa as mãos como pata. Porque ele acha que se ficar sem saber, ele tá inocente. Então o canal quer mostrar para você os seus pecados. E por que ele quer mostrar os seus pecados? Para você não fazer, rapaz. Porque tem muita coisa que você peca e você deixaria de pecar se você soubesse. A lei de Deus serve para isso. Os mandamentos do Senhor Jesus servem para isso. Porque quanto mais você sabe, menos você peca. Quanto menos você peca, você alcança as coisas de Deus. Porque não tem, é claro que ninguém vai ser 100% sem pecado. Mas tem pecados que você comete involuntariamente, por fraqueza. Agora, quem é safado sem vergonha comete propositadamente. E quem comete um pecado propositadamente, se escondendo atrás da inocência, você acha o quê? Que Deus é otário? Não, você acha que Deus é otário, né? Que você se esconde de saber para não fazer e depois chega lá posando de migué. Você acha que Deus é otário? Não, você acha que Deus é um cuzão. Um velhote boca aberta. O conhecimento serve para isso. Aqui, ó. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. O que é oferecer sacrifício? Vou te dar um exemplo do que acontece no planeta CCBista. Fazer justiça é praticar. E julgar com retidão. Com retidão o quê? Reto. Sem fazer acepção. É mais aceitável ao Senhor, ou seja, tem muito mais chance de Deus aceitar do que fazer sacrifício de tolo, que nem está escrito lá no Eclesiastes. Sacrifício de tolo. E o que é um sacrifício? Vou dar um exemplo de um sacrifício que muitos pecadores CCBistas fazem. Principalmente esses pecadores que têm dinheiro na congregação. O que é um sacrifício? Ó, sabe essas igrejas no meio do nada? Que eles mesmos falam. E no meio do nada havia tudo. Aí tem uma igrejinha lá, no meio do nada. Aquele pessoal que congrega naquela igreja no meio do nada, vem tudo da cidade vizinha, que está ali 9, 5, 10, 15 quilômetros.
Aquele pessoal que construiu aquela igreja fez um sacrifício de tolo. E por quê? Porque eles fizeram coleta, o cara que lá, o dono do sítio, o dono do terreno, doou o terreno para a igreja, para a administração, e depois eu vou contar os interesses dele. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre os interesses. Então vamos lá, ele doou o terreno para a igreja. Aí a administração autorizou construir a igreja. Aí os CCBistas da cidade, ou alguns que moram ali onde não tem nada, que é sítio, sabe, é rural, então tem 2, 3 famílias. Aí eles fizeram uma coleta para comprar os materiais e construir toda a igreja. Aí eles construíram toda a igreja. O que é isso aí? Um sacrifício de tolo. Porque Deus está cantando e cagando para isso. Pelaquela igrejinha lá, pelaquele templo lá, pelaquela sinagoguinha lá. Deus está cantando e cagando para aquilo. Porque ali é um sacrifício de tolo. Você acha que Deus prefere isso aqui, rapaz? É você fazer justiça e você julgar corretamente. Fazer justiça, quem faz justiça? Ó, o pedreiro constrói parede, constrói casa. Por que o pedreiro constrói parede, constrói casa? Porque ele sabe mexer com isso. O ferreiro faz um portão. O serralheiro faz um portão. Trabalha no ferro, sabe cortar, sabe lixar, sabe soldar. Ele faz o portão, porque ele sabe fazer portão. O eletricista sabe fazer coisas elétricas. Instalação elétrica, por quê? Porque ele sabe fazer. Quem faz justiça? E para você fazer justiça, você tem que saber fazer justiça. Você tem que ter conhecimento para fazer justiça. Lembra que eu disse aqui no começo. O conhecimento serve para você... Quanto mais conhecimento você tem, menos pecado você tem. Quanto menos pecado você tem, mais justo você é. E a justiça é quem caminha para a salvação, como está escrito aqui. Então, você fazer justiça, você tem que saber o que é justo do que é injusto. Porque aí você será mais aceitável perante Deus. A sua aceitação perante o céu a chance será muito maior do que você ser um sacrifício de tolo. Aí você pega seu dinheiro, o CCBista pega o dinheiro dele, aí compra tinta, areia, pedra, cimento, porta, forro, elétrica, hidráulica e doa lá para fazer a igreja lá. Ele acha que isso é aceitável perante de Deus. Mentira, ele é um tolo. Ele acha que Deus vai se alegrar com isso. Deus prefere isso aqui, rapaz, fazer justiça e julgar com retidão. Eu vou lhe explicar o que é julgar com retidão. Então, o sujeito aí tem dinheiro. Aí ele se junta com outros, ou ele mesmo compra uma coisa e compra um negócio para a igreja, que nem eu já falei aqui, e doa um negócio para a igreja lá. Tem gente aí que fez uma igreja inteira. Ele tem dinheiro, construiu uma igreja inteira e deu. É sacrifício de tolo. Porque se ele não souber fazer justiça e ele não souber julgar com retidão, Deus está cantando e cagando para ele. Porque Deus não habita em coração, em templo feito de barro, feito de pó. Barro, cimento, é a mesma coisa, granito, mármore, barro, porque é pó. Sabe, tudo é pó. Com o tempo vai dissolver, é pó. Deus habita no coração. Você faz as coisas para o ministério, compra terreno. Sabe, em vez em quando aí aparece alguém dizendo que fez uma vaquinha para comprar um carro para alguém do ministério? Sacrifício de tolo. Ele fez aquilo, fez aquela vaquinha lá para comprar carro para diácono, para cooperador. Fez aquilo porque dá ibope, dá prestígio perante os CCBistas. Só que é perante os CCBistas, porque para Deus não vale merda nenhuma. Porque ele fez e trocou trombeta. O que agrada a Deus é você praticar justiça. O que agrada a Deus é você julgar corretamente. É você não fazer acepção de pessoas. Isso é aceitável, é muito mais aceitável perante Deus. E a oração, para ser aceitável perante Deus, a oração de gente assim tem muito mais chance de Deus atender. Não de um tolo que faz sacrifício, toca trombeta, constrói uma igreja lá, faz vaquinha para comprar, faz vaquinha para fazer uma igreja, para reformar uma igreja. Aí todo mundo vai saber e ele já ganhou a glória aqui. É tolo, é sacrifício de tolo. Que nem antigamente se fazia sacrifício. Entendeu? Sacrifício de tolo. Que nem antigamente lá, o pessoal em Jerusalém, na terra de Judá, na terra de Israel, queimava incenso,
fazia sacrifícios, mas as mãos deles eram sujas de sangue, porque eles eram injustos, eles eram ímpios. Sabe o sacerdote, o vagabundo do sacerdote lá, que passou lá e viu o samaritano no chão? Não, que passou lá e viu a vítima no chão e o bom samaritano ajudou? Aquele vagabundo daquele sacerdote, ele fazia sacrifício no templo, mas as obras dele você viu lá, porque é vagabundo, porque é safado, sabe? Então o bom samaritano ajudou aquele que estava maltratado no caminho, precisando no caminho. O vagabundo do sacerdote queimava incenso, mas ele queimava incenso, mas ele não praticou a justiça e nem praticou o amor, o bem, a caridade. Então, se você quiser agradar a Deus, não seja ser besta, fazer justiça e julgar com retidão. O que é julgar com retidão? Julgar com retidão é você... Olha, a Bíblia não proíbe você de falar. Só que a Bíblia exige que você saiba o que falar, tenha conhecimento para falar, saiba o que vai dizer, saiba como é. Se você, como diz a Bíblia, o conhecimento te liberta. Se você conhece do que... Se o pedreiro conhece, sabe como fazer uma casa. O construtor sabe como fazer uma casa. Então ele sabe como fazer a casa. O encanador, ele sabe como fazer o encanamento. O eletricista, ele sabe como fazer a parte elétrica. Ele tem liberdade para fazer, porque ele sabe. Se você tem um conhecimento, você sabe falar. Se você sabe falar, você julga com retidão. Por exemplo, você está conversando com outros irmãos, você vai julgar aquele assunto que vocês estão falando ali no meio. Você dá a sua opinião. Sua opinião, verdade. Né? Tenha convicção do que você fala. Para depois da fala não ficar dizendo, essa é a minha opinião. Se é opinião, você não falou nada. Você tem que dizer com opinião, verdade. E sustentar que aquilo que você está falando é verdade. Não é uma mera opinião, porque mera opinião não quer dizer nada. Você dá a sua opinião lá, não, você tem que fazer um julgamento daquilo que você está falando, daquilo que você está conversando. E aí, quando você tem conhecimento para fazer esse julgamento, você tem que fazer ele com retidão. Retidão é retidão, é aquilo lá, é aquilo lá. Aí as pessoas vão dizer, mas você está querendo ser o dono da verdade. Não, você não é o dono da verdade, você é o mensageiro da verdade. Bom, entendedores entenderão. Olha aqui, ó. O que guardar o mandamento, guardará a sua alma. Mas o que desprezar os seus caminhos, morrerá. Se você desprezar os caminhos do Senhor, você morre. Primeiro você morre a alma. Aí você vira um zumbi. Aí por isso que muitos pecadores sem ser bestas oram e não recebem nada. Por quê? Porque eles fizeram sacrifício de tolo. Eles não fizeram a parte que salva. E qual é a parte que salva? A justiça e o julgar com retidão. Então eles desprezam os mandamentos, que nem o maldito ministério faz. Despreza o mandamento, despreza os caminhos do Senhor, põe as merdas dos caminhos dele, de tópico, de tudo. Aí não tem oração. Faz oração, faz, mas não, porque Deus não está nem aí, rapaz. Você pode achar que o caminho da justiça é estreito. E é mesmo. O caminho da justiça é estreito. O julgar com retidão é estreito. Porque quem julga com retidão não faz acepção de pessoas. Tanto faz se ele tem dinheiro como não tem dinheiro. Tanto faz que ele tem cargo como não tem cargo. Ele julga com retidão. Porque quem julga com retidão não fala por interesse. Fala pelo que é reto, pelo que é real, pelo que é veraz. Só que tem uma coisa. As orações de quem faz justiça e julga com retidão, elas são ouvidas. Já a oração do tolo, o sacrifício de tolo, não são ouvidas. E aí eu te pergunto, você prefere o quê? Não, você prefere o quê? Porque vai chegar um dia que você pode até usufruir do sacrifício de tolo. Você pode usufruir da opinião pública das pessoas, mas é temporário. Vai chegar um dia que o galo vai cantar. E aí você vai fazer o quê? Entendeu? A lei de Deus é bem patente. O cavaleiro aqui só está traduzindo a coisa para você. Se você quiser ouvir, que ouça. Se você não quiser não ouvir, que não ouça. Mas pessoas vão ouvir e vão inquirir
e vão buscar, e vão procurar saber, e vão achar. Agora, pecadores sem ser bestas se dão pelo que o pecadores sem ser besta que nem papagaio de pirata, tá sempre no ombro do pirata, que é o maldito ministério, aí vai lá e se lasca. Entendeu o que é fazer justiça e julgar com retidão, né? Entendeu o que é sacrifício de tolo, né?